Então, sono e contos de fadas. O sono é a saudade de si próprio. A cada noite, 40% da população mundial dorme mal. Vocês estão me ouvindo? Alguém falou que está sem som? Eu estou ouvindo, Dri. Eu também Então, tô eu ouvindo. também. Então, quem está sem ouvir, Eu também tô. tenta conectar de novo o áudio e eu vou retomar, tá bom? Então, vamos lá. O sono é a saudade de si próprio. A cada noite, 40% da população mundial dorme mal. A ciência está andando muito rápido. O ser humano está adquirindo muito conhecimento. Porém, o ser humano está se afastando de sua essência. Está perdido dele mesmo, sente solidão e sua estrutura mental não se encontra. Ansiedade, depressão e desespero são o mal do século. O ser humano deve buscar um significado para a sua vida. Deve cuidar de seu pensar, religar com o seu ser. Voltar a si próprio é uma atividade religiosa. Lembrando desse termo, né? Religiosa, religar. Desvendar o oculto, o que acontece no âmbito do sono, é um caminho. Em vigília, nos separamos da essência espiritual do ser humano e, dormindo, nos relacionamos com ela. Dormir e morrer têm um parentesco. Para o ser humano descobrir a sua essência, precisa morrer para a biografia mundana. Quem dorme pouco se afasta de si. Não encontra sentido para sua existência e perde as forças para a atuação no mundo de forma transformadora. É preciso dormir para resgatar essas forças. O vínculo com a essência espiritual durante o sono traz entusiasmo durante o dia. O sono. Rudolf Steiner fala que o bom sono é decisivo para o bom relacionamento entre as pessoas. Quando dormimos, bebemos da fonte, dos arquétipos, daquilo que nos faz humanos. Já vimos que tudo que tem vida tem ritmo. Sono e vigília são um grande ritmo da vida. E a falta de ritmo da vida moderna faz com que as pessoas se desequilibrem internamente e tenham um sono comprometido. Dormir, em termos práticos, é parar de pensar. Se o pensamento não cessa, não dormimos. Para dormir, temos que relaxar. Porém, é necessário, durante o dia, pensarmos corretamente para podermos dormir bem. Um pensamento confuso, desordenado, que não percebe si próprio, ocasiona insônia. Quem quer dormir melhor à noite deve trabalhar mais a cordialidade, o coração.
Sono e vigília, portanto, atuam como um pêndulo. Se dormimos bem, acordamos bem. Se acordamos lúcidos no pensar, sentindo as relações, cordialidade, se atuarmos produtivamente durante o dia, agir, há uma chance maior de entrar no sono. Se fizermos uma tentativa para acordar, ganhamos forças para dormir. Quanto mais trabalharmos em liberdade durante a vigília, melhor será o sono. Aqui nós estamos falando de equilíbrio em pensar, sentir e atuar, certo? Então, é muito importante a gente lembrar que o ritmo da vida, esse ritmo que nós falamos tanto nos outros encontros, também tem tudo a ver com o sono e vigília. E nós já vimos que o nosso eu atua enquanto estamos acordados. Então, quando nós vamos dormir, nós temos que parar de pensar, nós temos que liberar o nosso eu da atividade, certo? Fica para reflexão. Insônia. Existem 3 tipos de insônia. 1. Insônia inicial. Dificuldade de pegar no sono, pois a atividade mental não cessa. 2. Insônia de manutenção, onde é impossível manter-se no sono. Acorda de hora em hora, hora e meia, a cada 40 minutos, a cada meia hora. E 3. Insônia terminal, aquela que tem a ver com o despertar precoce, quando o ser humano acorda antes de clarear o dia. Desperta ainda cansado, pois não teve um sono regenerador. Dr. Debray traz a informação de que é típico do ser humano deprimido. Quando um adulto não dorme bem, o seu dia seguinte pode ficar comprometido, o raciocínio fica lento, não tem paciência para ouvir explicações e assim por diante. Se dormirmos mal, nos sentimos mal. Pode surgir sensações incômodas no corpo e pode surgir a procrastinação, pois ficamos sem vontade de fazer, de realizar as coisas. Aprender a acordar. Na antroposofia, o trabalho para o bom sono é no sentido de ajudar a pessoa a acordar. Mesmo se dormirmos mal, podemos nos esforçar para acordar mais lúcidos. Eu coloquei entre aspas, porque este acordar tem a ver com o que nós vimos ali atrás. Pensar lúcido, agir com o coração e com sentido. É necessário acordar melhor, ou seja, durante o dia cuidar do pensar, sentir e querer. Aspas. É possível ajudar a acordar e praticamente impossível ajudar a dormir. Quem se esforça para pegar no sono, provavelmente vai ficar acordado. Debray Seiden é um médico antroposófico, especialista em sono. Não existe remédio para dormir. Existem hipnóticos
que apagam e alteram a consciência sem levar para o sono. Ele usa muito o termo aqui, gente, como uma anestesia, tá bom? Com o passar do tempo, o uso de hipnótico causa ainda mais problema de insônias, trazendo problemas de memória e concentração. Devemos buscar alternativas que induzem ao sono, como o uso de melatonina, por exemplo. É o exemplo que ele traz. Ao estudarmos a fisiologia do sono, identificamos dois polos: o estágio do sono profundo e o sono REM, que é o sono com sonhos. E há ainda a passagem de um estágio para o outro. Antes de apagar, vem imagens de sonho. Há uma passagem de muita consciência para nenhuma consciência. E acontece o inverso também, tá? Eu não pus aqui, mas quando a gente está num sono muito profundo, depois a gente vem para um sono REM e acorda. Temos a sensação de estar caindo ou voando. Quem nunca, né? É quando o corpo astral e o eu, a consciência, se soltam, se liberam do corpo físico e percebe o movimento da Terra. Este momento de transição está relacionado diretamente com o aprendizado e a consolidação da memória. No sono profundo, é aquele que a gente não sonha, não se mexe na cama, ocorre a liberação do hormônio do crescimento, o que mostra sua relação com o metabolismo. Eu não quis entrar aqui na tabela de hormônios que a gente produz dormindo, tá? Mas é só pesquisar. Eu coloquei o do crescimento, que é o mais importante, principalmente para falar numa escola de educação infantil. Ao adquirir novos conhecimentos, possibilitamos que o sono REM, aquele dos sonhos, seja mais denso nas noites subsequentes. No sono, há um processo de aprendizagem. No outro dia, nasce a habilidade, a possibilidade de fazer algo. Acredito que seja muito fácil e muito comum nesse grupo já terem ouvido falar: vamos levar para o sono, né? Não decidimos nada hoje, vamos levar para o sono e amanhã tomamos uma decisão. Steiner falava isso em 1900, hoje é ciência, né? Em vigília, despertos, com o eu presente, sabemos o que fazemos. Mas para aprender, precisamos dormir. Quando estamos sem consciência, nos aperfeiçoamos. Então aqui eu só vou dar uma pausa para a gente só imaginar como uma imagem, tá? O nosso corpo físico deitado, dormindo, o nosso corpo etérico colado nele, porque estamos vivos, com respiração, ritmo, lembra? Coração, pulmão, tudo funcionando. Só que os nossos sentimentos, as nossas sensações, nossos instintos, eles descolam do corpo enquanto a gente dorme, senão a gente não conseguiria dormir, assim como o eu. Então, imaginem, é uma imagem, tá? Imaginem assim, nós dormindo, corpo etérico junto com o corpo físico e desprendido dele, o corpo astral e o eu. E nesse momento que o eu tem a ver com o pensar, renovam-se essas forças. E no outro dia, elas voltam com muita força de atuação, tá?
Higiene do sono. O ser humano precisa aprender a respeitar a higiene para o sono. Ter ritmo, horário para dormir, tomar sol, movimentar-se durante o dia. E eu dou mais uma pausa aqui. Movimentar-se à noite, fazer exercício antes de dormir atrapalha o sono, tá? São produções de hormônios incompatíveis. Cuidar das relações, lembra da cordialidade? Quem quer dormir melhor deve prestar atenção nisso. Se alimentar bem, evitar alimentos estimulantes e pesados à noite. Mais uma vez, o Dr. Derblay fala, de manhã, no café da manhã, é o momento de comer as gorduras boas, os carboidratos, energéticos, tudo de manhã. Quanto mais vai caindo o sol, mais leve deve ser a refeição para ajudar o sono chegar, tá bom? Criar um ambiente para o sono. Falamos tanto já, né, sobre ambiente. Um ambiente escuro e confortável para dormir. Rituais de relaxamento para esvaziar a mente. Aqui pode ser uma meditação, uma oração, uma retrospectiva, um conto de fadas, um bom livro. Tudo isso contribui para uma boa noite de sono. Para os especialistas em sono, o pior hábito hoje em dia é o estímulo da luz das telas. Assim, recomenda-se desligar a televisão pelo menos 3 horas antes de dormir e não usar computador ou smartphone, já que a luz das telas superestimulam os sentidos, dificultando o adormecimento e a liberação da melatonina, que é o hormônio do sono, o hormônio que induz ao sono profundo. A luz azul, que é produzida por quase todos os aparelhos eletrônicos, hoje eu acho que são todos, tá? Antes a gente tinha as TVs tubo, que não eram azuis, eram brancas, mas toda luz prejudica, tá? Mas a luz azul, ela tem um comprimento de onda que afeta mais a produção do hormônio do sono, da melatonina, reduzindo sua quantidade por até 3 horas após a exposição. O cérebro funciona com luz. Qualquer luz dentro do quarto fará com que o cérebro fique em alerta. Se porventura não conseguir ficar sem luz no quarto, a melhor opção é a luz vermelha, já que tem menos poder, tá, gente? Não é indicado mesmo assim. Já que tem menos poder de mudar o ritmo circadiano e suprimir a melatonina. Além disso, ela não afeta a visão noturna. Porém, para a indução de produção de hormônios, é necessário o silêncio e o escuro. Essa dupla dispara a liberação de melatonina. Então, para qualquer pessoa, qualquer ser humano que tenha dificuldade para dormir, que esteja nesses 40% da população mundial, a higiene do sono é muito certa. Ajuda muito, muito, tá? Ritmo e sono na vida da criança. O principal problema
da vida moderna é a falta de ritmo, a falta de rotina. De novo e outra vez. Acordamos atrasados de manhã, corremos para tomar café e passamos o resto do dia ansiosos. Isso incomoda a criança facilmente, que sofre com essa falta de rotina, com a vida apressada dos adultos. Um erro comum é achar que as crianças já nascem com problema de sono. Aspas. Meu filho não dorme. Desde bebê ele é assim. Nada disso. A programação genética da criança é ela dormir quando o sol se põe e acordar quando o sol nasce. Isso é ritmo. Isso é vida. A melhor hora para as crianças irem para a cama é por volta das 7, 8 horas da noite, quando a produção do hormônio melatonina, que regula o sono, sobe e a adrenalina desce. Esse é o horário em que é mais fácil a criança dormir. Mais fácil do que 9, 10 da noite, 11, quando se inverte a produção. Eu gosto de trazer a imagem, né? A máquina humana é tão perfeita que a partir do pôr do sol, o corpo tem essa programação genética de produzir o hormônio. Se eu estou dormindo, se a minha criança está dormindo no escuro, sono REM, vai começar a produzir melatonina. Se está acordado, vai produzir adrenalina. E aí aquela criança que ninguém segura, que estava morrendo de sono e começa a pendurar no ventilador. Você fala, meu Deus, né? O que está acontecendo? Quando recém-nascido, o ideal é dormir de 15 a 18 horas por dia. Na fase lactente, até os 2 anos, a recomendação é de 13 a 15. Os pré-escolares, até 5, ou seja, nossas crianças, a nossa flor, precisam de 12 a 13 horas diárias de sono. Investiguem suas crianças, tá? A criança em idade escolar, de 5 a 11, precisam de 10 a 12 horas. E o adolescente, de 9 a 10 horas. Até os 18, 20 anos de idade, tem alguém que está com o áudio ligado. Até os 18, 20 anos de idade, o organismo da criança ou do adolescente está em formação. Enquanto nós adultos dormimos para regenerar os órgãos, a criança dorme para formá-los. Órgãos, ossos, músculos. O corpo inteiro delas está em desenvolvimento, crescimento. O principal deles é o cérebro. O sono tem participação fundamental no desenvolvimento neurológico. A criança que dorme bem forma melhor seu cérebro, o que influencia também no comportamento. Dormir bem previne o déficit de atenção e a hiperatividade. A criança que dorme mal pode ter problemas de imunidade, ficar resfriada com mais frequência, por exemplo. Quando dormem mal, os pequenos não ficam como a gente, em ritmo lento. Eles ficam elétricos e podem ter problemas de comportamento. E a baixa produção dos hormônios produzidos durante o sono fará falta na vida adulta, depois, né? Eu acho importante a gente lembrar aqui de um encontro que a gente fez, eu acho que foi na própria quadrimembração, onde a gente tinha aquela imagem de Prometeu,
que durante o dia eu pensar, né, que era a águia, vinha, comia o fígado dele e à noite esse fígado se restabelecia. A gente pode também pensar aqui na formação de corpo, onde à noite, dormindo, o nosso eu, a nossa consciência se desprende para que a gente possa entrar no estágio de sono. E o etérico continua, ele trabalha, ele renova, né? Então é extremamente importante. O sono é extremamente importante. No tripé, naquela pirâmide, não gosto de falar pirâmide, porque a pirâmide tem o alto e embaixo, mas aquele tripé de sono, dieta e movimento. Dieta, corpo físico. Movimento, corpo astral. E sono é o espírito. Nós estamos falando de corpo, alma e espírito. Então, o sono, gente, ele é tudo, tá? Quando a criança não dorme a noite toda. Muitas crianças não dormem a noite toda. Para criar um ambiente de sono, relaxe e confie nos seus instintos. Estas são as dicas de um pediatra e especialista em sono. O nome dele é Hens. Não que as crianças não devam acordar durante a noite. Aspas. A maioria das crianças amamentadas por leite materno não dorme a noite toda. E muitas crianças não dormem a noite toda, principalmente até o 3º ano de vida. Fecha aspas. Observa Hens, um pediatra experiente, desmentindo mitos populares. O que as famílias podem fazer para evitar crises nervosas por falta de sono? Dormir com a criança, por exemplo. Isto não é garantia de uma noite ininterrupta de sono. Mas pesquisas mostram que os estágios do sono de um bebê, por exemplo, amamentado com leite materno, se sincroniza com o da mãe. Quando um bebê quer seu sono profundo e normalmente pode voltar a dormir rapidamente. Então, se a criança está sincronizada, se a criança estiver na mesma cama, a mãe não precisa sair da cama, se despertar, né? Além disso, o ato de amamentar estimula sua própria produção do hormônio prolactina, um sonífero produzido naturalmente no organismo. E no caso de mães que não amamentam, ou se apenas o pai ou outra pessoa da família estiver presente, as crianças relaxam quando estão em proximidade física com seus pais e mães. E o cheiro familiar. Apesar da impressão que muitos livros dão de que todas as crianças funcionam da mesma maneira, a verdade é que cada criança é única. Isso torna ainda mais importante que as famílias confiem em sua intuição. Quantas pessoas experimentam sentimento de culpa porque, contra todas as recomendações, levam o bebê para a cama com elas? Culpa por achar que isso pode mimar a criança e impedir que ela se torne independente? Aspas, isso não vai acontecer, diz Hens. Elas podem até desenvolver um senso mais saudável de independência, pois carregam menos medo dentro de si mesmas. Também é importante lembrar que quanto mais relaxados estiverem os adultos, mais fácil será o relaxamento e a confiança da criança na hora de dormir. Se o adulto estiver excessivamente preocupado que sua criança durma imediatamente, é exatamente isso que não vai acontecer, diz o pediatra.
Nós sabemos disso, né, gente? Quando os pais estão estressados, aspas, quando os pais estão estressados, isso desencadeia uma reação nas crianças, que passam a exigir ainda mais proximidade e atenção. Cria uma espécie de empurra e puxa, criando demanda e depois resistência, tornando a questão do sono na família avassaladora. Aqui eu vou dar um parênteses. Nós temos que ter o bom senso e entender que não estamos dizendo que as crianças devem dormir com as famílias. Mas nós estamos dizendo que se a criança não dorme, é uma possibilidade. Nenhuma criança, nenhum ser humano dorme com pai, mãe a vida toda, gente. Vai ter um momento que eles vão querer o quartinho, a caminha. E tem um momento que até adolescente, eles querem dormir com a gente, né? Então, é sempre o bom senso, o que é saudável e o que não é saudável. A gente tem que sair da caixinha do certo e errado. O proibido é a gente compartilhar cama e quarto com os nossos filhos e dentro desta cama e deste quarto acontecer algo a mais do que dormir. Aí não é saudável, né? Então, dormir, estamos falando de dormir juntos. Durmam com os seus filhos, abrace-os enquanto podem debaixo do cobertor. Não tenha medo dos vícios. Os filhos são pequenos uma vez só. Depois, quando forem grandes, procurarão o seu caminho e os seus espaços. Durmam coração com coração, tanto que sintam o seu fôlego, porque não existe no mundo coisa mais linda e gostosa, né? Se as crianças em idade pré-escolar dormirem em sua própria cama à noite, um bom ritual para dormir é conversar um pouco, talvez sobre os avós, ou sobre o animal doméstico, ou contar um conto de fadas. Nessa idade, as crianças não se recordam muito e não podem refletir em detalhes sobre o dia. Embora isso geralmente se torne possível quando elas começam a escola primária, a conversa na hora de dormir deve permanecer dentro de um contexto contido. Senão, vai produzir adrenalina. O adulto deve ouvir principalmente quando a criança fala sobre o dia, apenas respondendo se a criança faz uma pergunta e sem sugerir uma ação corretiva. Mas e se você tivesse feito isso? E se fosse diferente? Ele dá esses exemplos, tá? Se a criança tiver medo do escuro, é importante levar isso a sério e não criticar. Uma pequena luz noturna pode confortar as crianças enquanto elas adormecem, desde que não atinjam diretamente os olhos. Então, coloca no corredor, numa tomadinha mais abaixo, né? E só retomando aqui que a luz vermelha ainda é a melhor, tá, gente? E uma outra boa dica é uma bolsa de água quentinha sobre os pés frios. Ela pode fazer maravilhas e ajudar no relaxamento para uma boa noite de sono. Então aqui eu encerro o tema sono para entrar no conto de fadas. O que eu quero que fique como uma imagem para a gente é a seguinte. Imaginem um grande oceano que nós vamos chamar de mundo espiritual. Quando nós acordamos, damos cor ao dia, abrimos os nossos olhos, é como se um conta-gota puxasse uma gotinha. Cada um de nós somos despertos
uma gotinha desse grande oceano. Lembram do eu, da centelha divina individualizada? Certo? Quando dormimos, esse eu, essa gotinha, volta para o oceano. E lá eu me dou conta de que eu sou um ser espiritual. E que eu tenho a possibilidade de atuar no mundo de forma transformadora. Então, se a gente tem a mensagem de que 40% da população mundial não dorme, nós temos a notícia de que 40% da população mundial está afastada da sua essência. É uma gota parada que já perdeu sua referência. E esse não dormir é também um anestesiar, o uso de hipnóticos. E por isso a gente vive numa esquizofrenia espiritual, ansiedade, depressão, desespero. E nós estamos falando aqui, e principalmente aqui, de crianças que ainda estão em formação, produzindo seu corpinho, produzindo seus ossos, seus músculos, seu cérebro. E a responsabilidade é nossa. A gente tem que ensinar a criança a dormir. Quem tem ou teve um recém-nascido em casa sabe. Eles choram de sono e a gente tem que embalar no sono. Senão eles vão chorar até esgotar e vão dormir de cansaço. E não porque estão com sono. A consciência do sono vem depois. Então, queridos, vamos assumir o nosso papel diante das nossas crianças que confiaram, né, sua existência a nós, tá bom? E que essa imagem linda dessa pessoa com 2 bebês, né? Ai, que delícia, gente. Dá vontade de voltar no tempo. Vocês que estão vivendo esse presente, permitam-se.